da partida de ontem, porque a gente viu a zona de rebaixamento, era uma rodada que tínhamos muitos confrontos diretos, o que vai acontecer na sequência desse campeonato. A gente teve o próprio Santos enfrentando o Coritiba, vamos falar da vitória do Santos também, mas o Vasco Internacional, que para o Inter é um pouco para definir o que será essa sequência de Brasileirão, mas para o Vasco valia ali a permanência ou não no Z4. Poderia deixar a zona de rebaixamento, como o Santos fez, colocou o Goiás na zona de rebaixamento, e o Vasco continua com 30 pontos e já vendo 3 de diferença para o Santos, que hoje consegue deixar esse Z4. Já estamos com imagens no jogo, Pedro, e a mesma escalação, mas uma formação diferente do Vasco começando a partida ontem, né? E assim, essa sequência do Vasco de Fortaleza, Flamengo e Inter realmente era uma sequência muito pesada e muito difícil para o Vasco. A derrota de ontem, sem dúvidas, foi um resultado ruim, mas eu acho que é muito ruim pelo contexto, porque tirando pelo adversário em si, pelo Internacional, era um jogo normal do Internacional ganhar. Porque o Internacional é um time melhor coletivamente, é um time com melhores peças individualmente, é um time melhor ajustado. Então, acho que o Vasco, apesar da partida ruim ontem, foi uma partida abaixo de desempenho do que o Vasco teve diante de Flamengo e Fortaleza. Mas eu acho que não é fator para, de repente, animicamente, derrubar o time, até porque nas próximas 2 rodadas tem 2 jogos que, para mim, são 2 jogos completamente chaves para o Vasco visando a permanência na Série A, que é Goiás e Cuiabá, e 2 jogos fora de casa. São 2 jogos que eu acho que o Vasco tem condições, pelo que mostrou nas últimas partidas, de conseguir tentar se impor, de conseguir entrar, talvez não numa situação de favoritismo, mas entrar visando esses 6 pontos jogando fora de casa. O Vasco ontem entrou com uma estratégia, com uma ideia muito parecida com o que tinha feito e tinha dado muito certo contra Fortaleza e Flamengo, que era subir e pressionar a saída de bola do Internacional, uma intensidade muito grande na marcação, na movimentação, tentar abafar o meio-campo do Inter. Só que o Inter, eu falei isso aqui em outros dias, o Inter é um time que tem muita qualidade técnica para conseguir sair da pressão. Então, o que a gente viu ontem, principalmente no primeiro tempo, era um Vasco que tentava subir, tentava encaixar a marcação, só que não tinha esse encaixe porque o Inter, através da movimentação dos seus homens de meio e de frente e da aceleração de troca de passes, o Inter conseguia sair da pressão e depois que quebrava essa primeira linha, conseguia encontrar um campo muito aberto à frente, onde praticamente só estava o Zé Gabriel com os 2 zagueiros ali. Então, a partir disso, o Inter foi criando vantagem, foi conseguindo chegar e criar as oportunidades, e principalmente depois que faz o 2-0, aí fica muito difícil para o Vasco. Acaba que o Kudê, de certa forma, bota o Vasco de volta no jogo, porque faz alterações. E aí uma crítica que tem sido feita ao Kudê, principalmente, eu falei isso aqui depois do jogo contra o Fluminense no Maracanã, que era um jogo onde o Inter poderia ter liquidado a fatura ali, e o Kudê também fez alterações que retraíram demais o time, chamaram demais o adversário, só que o Vasco não tem a mesma qualidade que tem o Fluminense. Então o Vasco conseguiu aí, através de bola levantada na área, ainda conseguiu diminuir. E mesmo assim quase empata o jogo, Sim, né? conseguiu diminuir com o Alex Teixeira, mas por muito pouco também não consegue. A expulsão do Paulinho talvez tenha contribuído muito para que esse empate não acontecesse, demais. né? Mas nesse caso, ainda a expulsão, inclusive, que eu achei um pouco exagerada. A do Paulinho? A do Paulinho. A do Eric Marcos eu acho exagerada. A do Paulinho eu não acho, não. O carrinho... As duas, Ele tá até com o pé dobrado e tal, mas eu acho que o carrinho ali é pra cartão amarelo. Agora, do Eric Marcos eu concordo. Esse lance pra mim é de amarelo. Não, perdão. É a do Eric Marcos, né? Do Eric Marcos, exatamente. Que a do Paulinho, ele dá um carrinho, então pra mim é um lance de cartão amarelo mesmo. Ainda que ele dobra ali, ele vai pra parar ele a jogada. dobra a perna, Sim, ele não vai com aquele carrinho por cima. Não, perfeito. Eu confundi. A do Eric Marcos aqui foi... Que é essa aí, ó. Essa aí também acho, concordo contigo. Claramente dá uma exagerada no lance e o Luiz Flávio vai na dele. E aí, Coutinho, acho que tem esse lado do Internacional, que talvez acho que gere uma outra questão, que é claro que o Kudê tem críticas, principalmente pela Libertadores, as substituições, mas é talvez desse elenco, de quando saem peças como titulares, como principalmente Arangues e Alan Patrick, como esse time sente. E, ao mesmo tempo, do lado do Vasco, eu acho que já era uma questão e acho que continua sendo a forma de... Se quer ter o Payet como titular, qual é a forma que dá para esse time jogar? Acho que a tentativa ontem de tirar os pontas e ter uma formação ali que era um 4-4-2, mas talvez um 4-3-1-2, que é o tal do losango, tenha deixado o meio-campo muito disponível para um time que trabalha bem a bola ali como Internacional, muito aberto. Sobre o Inter, assim, tem essa questão das substituições, mas eu acho que tem também uma mudança comportamental do time. Acho que é um time que, quando percebe que encaixa uma vantagem contra o adversário,
ele relaxa demasiadamente e esse é um padrão de comportamento que vem antes do Kudê. Com o Mano Menezes já acontecia e muito se falava também sobre a questão física do time, que caía demais na segunda etapa dos jogos. Então, acho que tem um somatório de fatores aí. Esse foi justamente o destaque do jogo contra o Santos. Onde o Inter fez né? 2, 3... não tirou o pé. E não tirou o pé. Mas aí você não acha que ali tinha uma questão anímica do adversário que meio que impossibilitou qualquer tipo de reação, né? Porque o Santos leva, se eu não me engano, 4 no primeiro tempo ainda, né? O 3 no primeiro tempo e o 4 logo no início. Minuto, mas essa aqui foi a questão. Depois que faz o 3-0, a minha expectativa, eu tava fazendo o jogo com o Dani, a minha expectativa era essa. O Inter agora vai baixar, vai trocar passe, talvez o Kudê até meio que largar o jogo, né? O Kudê talvez até comece já a poupar alguns jogadores. E não, foi Alan Patrick, Ené Valencia jogaram até, se eu não me engano, 20 do segundo tempo. O jogo já tava 4-0, virou 4-0 primeiro. Mas é atípico para um time que até então era o pior ataque do campeonato, né? Fez 7 gols num jogo só. Né? Antes desse jogo contra o Vasco, o Inter tinha feito 1/3 dos gols dele no campeonato em 2 partidas. Né? Então, só para arrematar a questão do Vasco, eu vejo muito essa questão da mudança tática, né? Não é exatamente uma novidade. O Ramon Dias já tinha feito isso no segundo tempo daquele empate com o Vasco contra o Bahia, que o Vasco vai muito bem na segunda etapa, e naquele jogo especificamente, pelo contexto daquele jogo, funcionou. O Vasco até merecia ter vencido aquele jogo lá em Salvador, e começa o jogo contra o América Mineiro, aquele que o Vasco vence por 1-0 fora de casa. Joga mal. Começa o jogo assim, no meio do primeiro tempo ele já alterna de novo para o 4-3-3. O que acontece com o esquema de losango? Quando o seu time está sendo atacado, você vai ter que flutuar o seu bloco de meio campo para o setor da bola, né? E essa flutuação ela tem que ser de uma forma muito rápida e coordenada. Se você tem um jogador como o Payet, que tem dificuldade de fazer isso, você já deixa um espaço ali. Automaticamente, as lacunas pelo centro do campo vão aparecer. E é justamente o setor em que o Inter acumula mais jogadores. Então o Vasco, depois de ter sofrido o primeiro gol ontem, perde totalmente o controle do jogo, né? Não consegue encaixar a marcação em virtude disso. Tira a naturalidade dos movimentos ofensivos também. O Vasco é um time que tem, mesmo com pouco tempo de trabalho do Ramon, ele tem alguns movimentos bem coordenados de lado de campo, né? Do ponta abrir um espaço para o meia infiltrar entre zagueiro e lateral do time adversário, de triangular com o lateral chegando por ali. E isso não foi visto ontem, né? A gente viu um time que tentava funilar as jogadas, totalmente artificial nos seus movimentos, e a coisa foi melhorar só na segunda etapa, com a mudança do esquema, né? E aí o time passa a buscar aquilo que faz de melhor, que são as jogadas de linha de fundo, buscando o Verratti na área. O Verratti quase faz um gol quando o jogo ainda estava 1-0. Tem aí a falha do Léo, o Payet deixa de disputar também a segunda bola no gol do Inter. Então, assim, são erros que foram se somando ao longo do jogo para a questão do Vasco. E acho que tem uma sensação também para o torcedor que estava assistindo a partida de que, e a gente discutiu isso algumas vezes, de que o time com Ramon Dias, o Vasco, elevou o seu nível técnico, principalmente na competitividade. Conseguiu, mesmo contra adversários superiores, que é o caso do Fortaleza, que vai disputar uma final de Sul-Americana no final de semana, ser um time competitivo, defensivamente mais forte. E acho que a sensação que fica, apesar da atuação contra o Flamengo ter sido melhor do que a que foi ontem, de que, nesse momento, o time dá mais espaço ao adversário. Por exemplo, a gente viu o Arrascaeta tendo muita liberdade no Clássico. E ontem o Alan Patrick, que é o grande cérebro, talvez, desse meio campo do Inter, também com muita liberdade, Moreno. Muitas vezes ele recebia a bola tendo espaço, seja para fazer o lançamento perfeito para o Maurício, que é algo que a gente já viu nesse Internacional, seja para trabalhar pelos lados, dar espaço para um jogador que faz a diferença, né? Assim, com relação a... Eu acho que pode ter alguma relação com o próprio esquema, até porque... Não exatamente com o esquema, mas dos jogadores que compõem esse esquema, porque quando você joga com esse quarteto de meio campo, sendo que desses 3 jogadores que ficam mais atrás, o único volante mesmo de pegada de marcação é o Zé Gabriel. O Praxedes é um meio campista e o Paulinho é um meia, que tá jogando ali como um meia mais aberto pela direita, mas é um meia. Então a questão é essa, quando você não tem a posse de bola, você conseguir fazer com que o seu time consiga baixar as linhas e não ter um espaço tão grande entre a primeira e a segunda área de marcação que dê espaço para um jogador com a qualidade do Alan Patrick desfilar por ali. É justamente ele é especialista em jogar naquele espaço. Você pediu um analisador para falar sobre essa movimentação do Alan Patrick com o Maurício. Temos? A gente tem. É porque eu tinha preparado... Foi atendido. Então, eu tinha preparado, até porque foi ao ar no pré-jogo de Vasco Internacional ontem,
que era uma análise que mostra, no jogo contra o Santos no Internacional, a questão da movimentação e as dinâmicas com que esse time do Internacional tem para conseguir atacar e criar espaços. Aí, vamos rodar? Do jogo contra o Santos primeiro, vitória por 7-1, se não me engano, esse é um lance que, inclusive, não sai o gol, mas é uma jogada de perigo criada, que é trabalho do jogo por dentro, ó. Presta atenção no Maurício, ó. Valência arrastando o lateral para o lado, o Arangues ocupando o espaço ali pelo meio, e olha o Maurício, de onde é que ele sai, ele percebe que tem um corredor central criado, ele vai atacar esse espaço, ó. Quando o adversário vai correr atrás, já não acha mais. E aí, obviamente, você tem que ter um cara com a qualidade do Alan Patrick na execução para acertar um lançamento desse, assim como foi no jogo de ontem, ó. Alan Patrick recebe a bola, olha o Maurício. E olha o espaço do Alan Patrick, recebe, gira. Quando o Piton vai correr atrás, já não dá mais tempo. Ele já passou no meio do Léo e no meio do Piton, mas é uma dinâmica muito parecida, que às vezes a gente olhando ali no jogo, a gente olha e fala assim, foi ao acaso. Não. Óbvio, a genialidade do Alan Patrick, a disposição do Maurício, a inteligência de observar o espaço, atacar esse espaço, mas é algo que claramente, quando a gente percebe um padrão de repetição de comportamento, fica muito claro. Sabe o que é mais legal nisso? Diga. Se a gente tiver que escalar aqui o time de botão do Inter, o Alan Patrick, ele é o segundo atacante ao lado do Ener Valencia. Mas a gente sabe que ele não é um atacante, ele é um meia. O que o Kudê faz com ele? Esse movimento de saída, né, e a atração da atenção da última linha, ele vai, pelo menos, o foco de um dos zagueiros vai ficar com ele. E combinado com o Maurício, que é um meia que vem de trás, ele é o meia-direita, né? O Inter joga no 4-1-3-2. O Maurício é o meia-direita, o Arangues é o meia-central, o Wanderson é o meia-esquerda, Alan Patrick e Ener Valencia na frente. É justamente essa troca de posição, realmente, aproveitando o que o Moreno destacou. A melhor característica de ambos. O Alan Patrick é um pifador, deixa na cara do gol toda hora. O Maurício, além de ser um bom articulador, ataca bem o espaço e finaliza muito bem. A gente tem Vasco e Goiás nessa rodada, nessa 30ª rodada, que vale ali diretamente a vaga no Z4, né? Pra quem quer sair do Z4, Vasco e Goiás. E não tem o Paulinho, a gente acabou de mostrar que as expulsões, o Eric Marcos é um jogador que entra no segundo tempo, mas o Paulinho era um jogador que se dizia até fazia falta pro elenco nesse momento, porque teve fora por suspensão. Pode ser uma solução para um esquema que contempla o Payet como titular, de repente com mais um volante, e aí tem o Cocão, né, o Matheus Carvalho, ou o Jair, talvez seja o nome para entrar nesse time? Pode ser sim, né? Acho que assim, os jogos contra o Goiás, por mais que o Goiás também tenha necessidade da vitória, são os jogos em que você fica mais tempo com a bola e o Goiás vai marcar em bloco baixo e vai jogar em ligação direta ou contra-ataque. Mesmo jogando dentro de casa, o Goiás tem tido essa postura, seja contra quem for. Pode jogar contra o Cuiabá, por exemplo, pode jogar contra equipes até com um padrão ali técnico e financeiro de investimento parecido. O Goiás tem essa postura. Então, talvez nesse jogo o Vasco precise de mais poder de articulação. Talvez nesse jogo o Payet se encaixe, né? Se o losango deu tão errado contra o Inter, até porque o Inter é um time totalmente diferente do Goiás, talvez nessa partida ele seja aplicado. Vocês iriam com o Alex Teixeira, então, de repente? Então, você falou do Eric Marcos, que não tem realmente era um jogador reserva do Vasco hoje, mas era um jogador que talvez se encaixasse muito bem num jogo desse contexto. De repente, você poderia, se você não tivesse um jogador de meio campo, você poderia jogar com um 4-3-3, onde você abrisse o Peck de um lado e o Eric Marcos do outro, porque vai ser fundamental você ter um jogador com essa característica do 1 contra 1, do drible, para conseguir criar, para conseguir abrir espaços, porque não vai ter. Hoje seria o Orediano, segundo reserva, que entrou muito mal contra o Flamengo. Assim, eu não acho que seja, eu não acho a ideia do Jair ruim, porque o Jair é um jogador que ele também não é ele é um segundo homem de meio campo, mas ele não é esse cara do combate. Ele é o cara que tem a qualidade no passe e tem a chegada na área, tem uma boa bola aérea. Então, acho que o Jair talvez fosse uma ideia interessante. Eu fecho nessa ideia também. Vamos ver o que é. Poucos dias para Ramon Dias pensar até domingo nesse confronto Goiás e Vasco, que vai dizer muito sobre a zona de rebaixamento, que ontem teve mudanças porque o Santos voltou a vencer depois do 7-1. Humilhante, diria, né? Que para a história do Santos